Olá a todos! Hoje é um dia muito especial. Eu estou recebendo duas personalidades que, para mim, são muitíssimo importantes. Eu sou fã de vocês, admiradora do trabalho de vocês. Estou falando de Williams e da Beth. Primeiro eu vou apresentar o Williams formalmente. Williams Fiore é especialista em gerontologia e longevidade, professor de pós-graduação, criador do grupo Envelhecimento 2.0 e do Gerocast Brasil. A Beth Marim é empreendedora na economia prateada, especialista em marketing e em gerontologia, cofundadora do MV Marketing, máquina de vendas marketing, do Universo Mais Festival e do Hype 50+. Sejam muito bem-vindos, eu estou muito feliz com vocês aqui. Eu que agradeço. Obrigada. E eu gostaria de começar perguntando quais as pessoas ou momentos em suas vidas que os inspiraram a seguir esse caminho que vocês estão seguindo. Conta pra nós. A Beth começa. Ah, legal. Você já presenciou, falando da minha avó, que foi uma pessoa muito importante, e aí quando a gente começa a responder esse tipo de pergunta, que a gente vai começar a resgatar essas histórias, né? Uhum. A princípio, quando realmente decidi investir na economia prateada, foi o meu pai que me impulsionou, com o advento da aposentadoria dele. Certo. Mas depois eu fui resgatando uma memória lá atrás da minha infância, e aí que veio a minha avó, que é uma pessoa que me influenciou fortemente, e aí vem desde a época de criança. E aí, fazendo uma retrospectiva e ligando essas duas personalidades muito importantes na minha vida, eu cheguei à conclusão de que eu sempre fui ligada às pessoas mais velhas. Certo. Desde criança. E isso fez com que fosse mais fácil eu conseguir entender o meu próprio propósito. Eu sempre trabalhei com marketing, mas chegou um momento que não era suficiente. E aí eu fui procurar o que fazia sentido para mim. E aí veio a longevidade em função de todas essas histórias que mais tarde eu posso contar. Ah, que ótimo. Mas você percebeu como uma criança já manifesta o que vai ser lá na frente? É incrível. Incrível. E aí quando a gente faz terapia, quando a gente faz um processo de coach com psicólogo, que tem toda essa técnica, né, para ajudar a gente a descobrir aquilo que faz sentido, o propósito da vida da gente, a gente vê que realmente você tem razão. Vai resgatar lá atrás. Ela já revela. É muito lindo. Revela, é lindo. É muito lindo. Eu falo para meus filhos, presta atenção dos seus filhos. É verdade. E você, William? Conta para nós. Olha, é engraçado, boa parte das pessoas que se apaixonam pelo tema da gerontologia tem ali na avó, né, Beth, como algo meio que um ser ali iluminado que nos traz alguma coisa. A minha formação é bastante exótica, né? Eu fiz música primeiro, depois eu fui para a publicidade. Olha. E na publicidade que eu tive um contato com a gerontologia e com a geriatria. Mas quando a gente acha que é por uma questão profissional, inicialmente, né, Beth? Que legal, a gente não sabe o porquê que aquilo chama atenção, mas depois, tendo contato da minha avó e cuidando dela também, eu percebi que, na verdade, essa paixão já existia há muito tempo, né? Então, assim, o ato de você até do cuidar, eu percebi que a minha maior intimidade com ela estava quando eu estava cuidando dela e não quando eu era criança, que ela fazia coisas para mim. Então, assim, que independente do momento, na verdade, a paixão ela já estava atrelada ali e já estava meio que, de alguma forma, embrenhada ali no coração, e a gente vai fazendo essa construção, né? Então, a minha avó, né, materna, ela foi um grande motivador, mesmo sem ela saber. O nome dela? O Rosa. Aliás, a minha tatuagem de rosa é homenagem a ela. Que fofo que você ela viveu até os 93 anos, né? Então, e é uma grande paixão. Olha, eu estou aqui observando vocês, a história de vocês é muito inspiradora. Vocês têm uma longa caminhada e delícia, né? A avó como modelo, que é Sim. o nosso tema de hoje. Vocês já pensaram em homenagear essas pessoas tão especiais da vida de vocês? Perpetuando a história de vocês e delas em um livro? Olha,
é uma coisa que a gente já conversou muito sobre isso, né? Mas... A Beth, ela teve aula comigo no Einstein, né? Ela foi minha aluna. É mesmo? Ai, que gostoso, Beth. E aí uma das coisas que eu falo para meus alunos... Escreva um livro. Eu não falava sobre escrever um livro, mas sobre documentar, né? Então, assim, documente seus velhos. Documente seus idosos. Isso. Né? Empatou comigo. E o livro, eu acho que ele tem um poder, porque independente do tempo e a tecnologia que está se utilizando, ele, assim como o rádio, ele passou, na verdade, todas essas fases e se mantém. Sim. E tem toda uma área, na verdade, eu acho que em torno disso. Né? Então, Com certeza. eu acho que tem essa importância. Will, e o seu Gerocast, inicialmente, você queria relatar histórias das pessoas mais velhas, Que eu não falava? foi, inicialmente? Como a minha fala era, como eu sou muito ruim de escrever, a forma de eu documentar as pessoas é falando. Sim. Né? Então, assim, eu ouvia as histórias dos idosos ali, então eles mandavam um áudio pelo WhatsApp, contando as histórias deles, e eu documentava essas histórias ali em áudio. Então, era uma forma quase que de um audiobook, talvez, um na audiobook. época ali. Nossa, você tem gravado todas essas histórias. Incrível, incrível. Olha, um segundo. Vilma, por favor, Vilma, explica para ele qual é o processo de publicar um livro aqui na Oficina do Livro. É diferente de tudo que você pode imaginar. É exclusivo. Eu não sei como que funciona de verdade, eu sou zero... Mas você vai aprender já. Ó, já estamos começando a nossa reunião para o seu livro. Começou, Tudo Bom, parte de primeiro- uma conversa. Então, por favor, Vilma, Bom, em sua primeiro vez. lugar, olá para vocês. Estou muito contente de estar com vocês aqui, né? Na nossa... nessa entrevista, conversando sobre isso, né? Mas, como a conversa virou para fazermos um livro, né? Vou explicar para vocês. A primeira coisa que a gente faz quando a pessoa quer escrever um livro é uma reunião para conhecer a pessoa, de preferência presencialmente, né? Se a pessoa mora em outro estado, a gente faz virtualmente. Aí a gente tem essa conversa, saber qual que é o propósito da pessoa escrever o livro, sobre o assunto. E nesse primeiro contato, a gente já começa a dar algumas dicas de formato, de como pode se elaborar o livro, algumas vai trocando ideias. E nós costumamos sempre fazer o livro em parceria com o autor. Sabe? Não é assim, você entrega o material, a gente faz. Não, a gente vai conversar muitas vezes e vai tornando mais íntima a história pra gente e tudo. Depois que a gente chega no formato e algumas características do livro em comum, nós partimos para o projeto gráfico. Aí nós brifamos, né, a pessoa que é o nosso diagramador, nosso capista, e ele faz o primeiro estudo e a gente apresenta para o autor para ver se ele se identifica com aquilo, né? E aí ele se identificando, a gente vai aperfeiçoa, né? Faz os últimos detalhes do projeto gráfico. E o material vai para revisão, né? Uma revisão mesmo para um profissional, fazer toda a ortografia, gramatical, tudo certinho. Aí depois o livro é feito, o projeto é corrigido, inclusive depois do projeto se tornar PDF, que a gente chama, existem outras revisões mais minuciosas, porque a gente não gosta de nada assim, nenhum defeitinho, entendeu? Vírgula separada das palavras, tudo, a gente checa tudo. Aí o livro vai para a gráfica. Vem o primeiro exemplar da gráfica para a gente analisar e dar o ok final para rodar o restante dos exemplares. E, assim, tudo bem perfeito, o livro se torna profissional, um livro, assim, da melhor qualidade possível, porque a gente acompanha o processo desde a primeira conversa com os autores até o livro chegar aqui em nossas mãos. Viu como é fácil? Não existe problema. Eu tenho dificuldade para falar, para escrever, mas eu falo muito bem. Então você grava, nós vamos ouvir você e falar na sua linguagem. A pessoa que for ler o livro vai ouvir a sua voz. Eu tenho dúvidas. Pois Vamos lá. Vamos lá, Não só sobre mim, mas, por exemplo, a gente acaba tendo muito contato com histórias de famílias idosas que têm histórias de família. Lindas. Né?
E assim, existe a possibilidade dessas famílias, por exemplo, documentar essas histórias? Porque Total. às vezes eu acho que a trava é mais ou menos essa que eu tenho, que é da não prática da escrita, né? Apesar de eu escrever bastante artigo, né? Mas a gente sabe que a linguagem literária ela é diferente, né? Você tem que Mais saber coloquial. contar essa história, você tem uma jornada a seguir ali. Então eu vejo como muito interessante, Beth, para as famílias documentar essas histórias. Né? Então, por exemplo, dentro mesmo da própria comunidade judaica, por exemplo, onde eu convivo bastante por conta do Einstein, de estar dando aula lá, você tem histórias, a gente tem a última geração, por exemplo, que passou pelo Holocausto, por exemplo. Você tem histórias muito impactantes ali, Sim, sim. e que nunca foram documentadas. Né? Então você tem histórias de famílias também diversas. Então, e se você não documenta, ela se perde. Sim. Né? Então, o quanto que é importante documentar isso e de alguma forma deixar esse legado ali. E qual que era a sua dúvida, assim, se é fácil fazer essa documentação, assim, se é uma coisa que elas ajudam a documentar? Tem as histórias, né? Sim. Se, por exemplo, a família ela tem vontade, se ela no processo da escrita do livro, se a família manda os áudios contando essas histórias e vocês transformam isso, com né, se é um formato... Sim. Tranquilamente, nós já fizemos isso algumas vezes. Tá. E eu queria te contar uma coisa. O nome Oficina do Livro não foi escolhido por acaso, porque a ideia era justamente dar esse suporte, esse passo a passo, de uma maneira diferenciada. Isso já em 2001. Sim. Então, qual é a minha ideia? Pecado não ter feito publicidade quando eu queria. Eu sou muito criativa, modéstia à parte. Então, cada livro é personalizado. Tá. O seu livro vai ser completamente diferente do dela. O livro de vocês será completamente diferente de outras famílias que queiram registrar as suas histórias. Tá. Nós temos aqui profissionais especializados de primeira linha em todas as etapas do livro. Da criação, do estudo da capa, que vai acompanhar o miolo do livro. Então, você compra um livro, tem todos os textos, né? Você vira capítulo ou não, ou romance, letrinhas. O nosso livro já tem um balanço. Cada um tem um balanço especial, uma criatividade diferente. Entendi. Tá? É único. A revisora é crítica literária, conhece a língua portuguesa a fundo, muito minuciosa. E nós estamos sempre de olho no texto, para que fique perfeito. Eu acho que o nosso diferencial mesmo é essa personalização do livro. A gente tem essa conversa, e o livro, ele fica característico daquela pessoa, porque não é uma diagramação assim, uma diagramação formal ou uma diagramação que... Cara de paisagem, não tem cara de paisagem. Ela vai ter elementos do assunto, entendeu? Ela é totalmente personalizada. E esse acompanhamento também com os autores, também a gente faz, entendeu? Vai conversando, vai trocando ideias. Às vezes o autor quer colocar uma coisinha, mas é diferente do que você mandar o material para uma editora e ela vai diagrama conforme... Mas nem tem esse contato quase com o autor. O nosso diferencial é isso, por isso é oficina, né? É uma oficina que a gente vai fazendo junto de construir o livro juntos. Muito bom, muito bacana. Um cuida do motor, ou da parte elétrica, da luz. Muito bom. Você sabe que não é difícil não. Você sabe que essa pergunta que você fez, se eu já pensei em publicar alguma coisa dessas pessoas que me inspiraram, seja minha avó, seja meu pai, eu nunca tinha pensado sobre isso. E agora... É uma linda homenagem. Então, eu fiquei lembrando das histórias que meu pai me contava, sabe? Nome do pai? André. E a minha vovó? Antônia. André e Antônia. E a avó é a mãe da minha mãe. Tá. Né? Que interessante. Então, já vem herança dos dois lados. Herança dos dois lados. E uma das histórias é ele chegando em Ubatuba, porque ele conheceu minha mãe em São Paulo e minha mãe é de Ubatuba. Essa minha avó também é de Ubatuba. E ele falou que... Bom, ele conhecia minha mãe em São Paulo e ele foi em Ubatuba pedir a mão da minha mãe em casamento para os meus avós. Sim. E chegando em Ubatuba, a primeira coisa que ele fez foi subir numa montanha
e observar o mar lá de cima. Assim, Ai, foi a coisa mais emocionante linda. que ele viu na vida dele, ele fala. E ele sempre contava essa história. Depois minha mãe contava a história ele chegando na casa, assim, de terno, chapéu, aquela elegância, né, que antigamente Momento tinha, formal, né? E aí todo mundo impressionado com aquele senhor chegando de São Paulo, todo bonitão, era muito bonito. Agora eu fico imaginando, imagina contar essas histórias, que isso foi uma história, tem várias, num livro, né? Maravilhoso. Deve ser lindo, Maravilhoso. né? E eu posso até conversar com a minha mãe, com os irmãos, Isso. meus irmãos, para resgatar outras histórias que... Fazer uma eventualmente- curadoria, né, de tudo. Uma É homenagem muito bem gratificante. bonita É mesmo. muito gratificante, eu te E eu garanto. acho que é também gostoso para quem lê, né? Muito. Ficar ouvindo Então, essas orgulho que você histórias, vai. né? Sua mãe vai ficar felicíssima. É. E aí conta também o enredo, o que está em volta também. Por exemplo, o Ubatuba como era, não tem mais nada a ver como é hoje. Ah, mudou Né? muito, tudo mudou. Eu Porque acho isso vai que cair no quem- esquecimento, né? Se você não... E quem mora lá em Ubatuba vai gostar de ouvir Nossa. como uma pessoa que de São Paulo chegava naquela época na cidade, né? Fantástico. Incrível. Nossa, então assim, tem assunto que não acaba mais. Eu tinha muita falado coisa. para o Will que ele tem que registrar todos esses textos que ele produz em série, ele é super ativo. Você roda o Will, Brasil assim. inteiro, né, Will? Eu ando bastante, né? Que maravilha, ando então. bastante. Várias regiões, são experiências diferentes. Sim. Aí já é outra coisa. Povos que ela tá falando. diferentes, um assunto puxa o outro. Acho que vai sair uns 2 livros aí, hein? Formas de longevidade diferentes. cada Muito mais lugar. que 2. Porque o Gerocast, eu não sei quantas gravações você já fez. Putz, tem 890 episódios. né? Tem 890 Uma registros. coleção. Quantos artigos você escreve por No mês? LinkedIn eu tô com 490. Ih, já deu, mas Todos rendeu. com o mesmo... em Assim, volta do mesmo do assunto. mesmo assunto. Tema, que Que é é a tão atual, gerontologia, tão que é- urgente, é muito urgente. Despertar as pessoas para esse novo velho, que não tem nada a ver com meus pais, com seus pais. É novo. Eu sei, eu falo, vocês são jovenzinhos. Eu falo porque eu sou comissão de frente. Eu estou vivendo uma experiência diferente. Você viu essa passagem, né? Essa mudança, né? Vi, Vi- ó, e é da bem minha geração, viu? Da minha avó, então, é homérica a diferença. Minha avó não saía sozinha de casa com 60 anos. Eu festejei meus 60 anos, assim, peguei minha mala, minha mochila, fui para Itália passar um mês sozinha. Eu me enfiei gente, numa, que diferença. como é que chama? Num tour? Por 15 dias. Os outros 15 dias, aspas, fui trabalhar. Ideia ótima trabalhar no exterior. Aí participei de lançamento de alguns livros em Turim, Milão, depois fui para Frankfurt. Foi maravilhosa uma experiência. Foi o melhor presente que eu me dei. Sozinha. Sozinha. Tchau, marido quer vir? Não posso. Tô indo. Ele não acreditou. Eu fui. Foi a melhor coisa que eu fiz para mim. Viajar e, na primeira etapa e na segunda etapa, com tudo aquilo que é ligado ao que eu faço. Lançamentos de livros, eu participei de um livro italiano. Então, para mim foi tudo. Ir para Frankfurt, que maravilha. Bem no ano que o Brasil estava sendo homenageado. Então, foi tudo de bom, casou tudo redondinho. Maravilhoso. Então, que olha, maravilha. eu tenho Realmente. experiências assim de pessoas que escreveram um único texto em uma antologia e que fez total diferença na vida delas. Total diferença. Eu gosto de contar a história da Karen, ela sabe, ela me permite contar. Ela tinha separado do marido já há 10 anos, tinha um filho. O título do capítulo é 2 amores e um sorriso. O marido e o filho. Ela nutriu um amor platônico pelo filho. Pelo marido. Ele já estava separado, com outra vida, e ela lá. Nós estávamos na livraria Daslu na época, foi na Daslu. Ela pegou o livro, começou a ler. Ela bateu assim. Está na hora de eu mudar a página da minha vida. O ano que vem eu volto e vou contar a minha mudança. E dito e feito. Olha que legal. A outra é a minha amiga Ellen. Ellen, você não vai participar dessa antologia? Não tem tempo. Ellen, por favor. Era o quanto dela tragou em mim, o quanto trazemos de nossas mães. Não tem tempo, não me amola, não tem tempo. Falei, suas páginas estão em branco e o livro está ficando pronto. Acelera.
ela mandou a história da mãe dela. Bom, o livro ficou pronto, maravilha, ela foi ler para a mãe. A mãe chorava copiosamente. Filha, eu não sabia que você me amava tanto assim. Porque ela também sempre foi muito ligada com a avó. E ela escreveu um livro sobre a avó. Com todos os conselhos e as mensagens que a avó passava. Bom, conclusão, 3 meses depois a mãe teve um ataque cardíaco e morreu. Ela falou assim, eu te devo essa. Se não fosse essa história, em um capítulo, a minha mãe nunca ia saber o quanto ela era amada. Olha que coisa. Foi muito emocionante. E eu tenho várias histórias muito, muito emocionantes. Olha, eu fico pensando no Will, eu sempre falo isso para ele. Ele é um fazedor, é um criativo, ele está sempre criando coisas muito importantes, assim, robustas, né? Você vê, imagina esse Gerocache. O nosso grupo, o Envelhecimento 2.0, tem quase 300 pessoas, né? 300 pessoas. Então, assim, é muita história, é muito feito, é muita... agregou muita informação importante e ele precisa registrar isso. Sim. De uma outra forma, né? Registrar oficialmente, entende? Sim. E aí só de pensar já é uma confusão, né? Ela me fez me lembrar uma história que isso foi um negócio que marcou muito. E foi inclusive fiz com o Big Frau até, faz uns 8 anos isso. A gente fez uma parceria no Dia do Idoso, foi agora, né? Domingo. A gente fez uma parceria no Dia do Idoso com o Projeto Velho Amigo, com a Regininha Moraes, né, que é da família Hermílio de Moraes, e a Regina Relu. E a ideia era a gente homenagear alguns idosos de instituições de longa permanência que são bastante carentes. E aí a gente conheceu um projeto que é de contação de histórias. Sim. Então o que a gente fez? A gente pegou esses contadores de história, eles foram lá ouvir as histórias desses idosos e eles pegaram essas histórias gravadas, foram contar essas histórias para crianças que moram num lar de meninas e meninos. Que interessante. Essas crianças desenharam as histórias dos idosos, depois a gente fez o encontro dos dois. Ah, que lindo. Né, digamos. Só que desse encontro surgiu uma história muito interessante que é do seu Henrique. É um idoso que ele ficou viúvo muito cedo e ele acabou indo morar na instituição e ficou muito tempo lá. E aí a gente resolveu, em homenagem a ele, antes até do Dia do Idoso, a gente mandou produzir como se fosse um conto de fadas da história dele. A gente fez em vídeo e fez algumas edições em físico, um livro físico, como se fosse um livro de príncipe, sei lá, contando a história dele. Bonito. Olha, um conto de fadas. Sim. A gente entregou para ele esse livro. Dele. E a gente tem um vídeo de entregando para ele. Né? E esse vídeo produzido está no YouTube. Muito emocionante. Ele veio a falecer 4 meses depois. Tá o único registro que tem, na verdade, da história dele é esse livro. Tá vendo? É a única coisa. É lindo demais, né? E o quanto que não foi importante para ele ver a própria história registrada ali. Sim. Então, assim, o quanto que é importante a gente documentar essas coisas, né? Muito importante. Sabe que nós temos um livro aqui, um título parecido? São crianças, adolescentes que semanalmente visitam uma casa de idosos e eles fizeram poemas. Então, o que eles sobre os idosos. Então, cada um adotou um idoso e fizeram poemas sobre o que eles estavam sentindo, como eles viam aquela casa, como eles viam a pessoa e o contato entre eles. Coisa mais linda do mundo. Virou um livro. Sim. Encontro de gerações. Encontro de gerações. Ai, que lindo! Quero ver esse livro. Todas Muito tá fofo, muito bonitinho. Gente, é incrível, assim, tudo pode virar um livro, né? Tudo. A gente começa a conversar aqui, já tive N ideias, né? Mas uma coisa que eu acho que é importante na profissão da pessoa, sabe? Se ela tem alguma ideia disruptiva, se ela inventou alguma coisa que impactou de alguma maneira o mundo, ela precisa registrar isso. Precisa. E a gente vê que às vezes a pessoa não registra e uma outra pessoa vai à lá frente que não fez nada e fez um compilado de ideias e lançou um livro, né? Isso. Eu acho que assim, quem realmente tem história para contar, que realizou algo que impactou, que de alguma maneira beneficiou o mundo, ela precisa contar essa história.
Sim, compartilhar. E aí eu É falo muito Mas importante. Uma coisa que eu penso assim, será que culturalmente a gente não criou uma aura que o escritor ele é um ser especial e isso é só para seres especiais, que não é para essa pessoa Existe comum? Não isso, sei. existe. Talvez Esse mito enorme. mito de que, olha, né, isso aí é só, sei lá... Como eu, um Isso pobre não é pra mortal, mim. posso escrever um livro? Ué, como é que os escritores começaram? Começaram escrevendo seus primeiros livros? Sim. Os grandes nomes, grandes personalidades. E você sempre fala, começa escrevendo, né? Vocês falam, começa escrevendo, participando de uma antologia. ou escrevendo um pequeno livro, e aí você vai Devagar. engrenando E uma ideia puxa a outra, é impressionante. É impressionante. E o mais começar. gostoso de escrever é que se você você escreve muito. Se você também escreve, você deve sentir isso. Se você fica um tempo sem escrever, dói. Aí eu cheguei no momento e falei, o que eu vou escrever? Eu estava na praia, estava no Guarujá. Resolvi começar uma carta para os meus netos. São 9. A carta vai ser longa, acho que a carta vai virar um livro. Porque eu estou contando todas as fases deles, os momentos mais interessantes que nós passamos, o que eles falavam quando criança, porque eu registrei tudo. Cada um tem seus livrinhos. Que legal. Desde a gestação até o batizado, do batizado até 1 ano, do primeiro para o 2º ano e depois uns esporádicos. E outra, se a gente não fizer isso, a gente está deixando de registrar, né? Totalmente. As histórias e Totalmente. os acontecimentos. A gente perdeu muito com a tecnologia em algumas coisas. Um exemplo que eu vejo é câmera. Antigamente a gente tinha os albinhos, né? É. A gente não tem E mais. agora se perde aquele Aí você não, e pior, antes a gente tinha o monóculo. Né? A gente tinha o E monóculo. os slides. Né? Juntava a Slides. família nas tardes de domingo para passar slide. Que nostálgico. Delícia. E hoje Como você o tem mundo tudo mudou? no drive, né? E meio que se perde, mesmo você registrando, no seu caso, você registra muita coisa no LinkedIn, eu também. Mas aí fica uma coisa assim que não é um compilado, né? E não é seu. Não é solto. Não é seu. É Pode estar em um lugar onde se a plataforma acabar, acabou, né? Acabou. É Acabou verdade. tudo. Então, É mais eu queria- essa. É mais mais essa. essa. Isso. Acabou. Então, Do assim, jeito que as coisas mudam rápido. Então, tem coisas que a gente tinha em fita cassete, agora a gente fica procurando aonde faz? ouvir. Tem o livro que não, o registrar, livro tá tem escrito. que registrar, Will. Vamos registrar. precisamos. Como é que tá a agenda de vocês? Vamos marcar? A data? Vou marcar. Minha agenda é divertidíssima. Quero começar já essa história. Muito bom. Uma coisa que eu já pensei é fazer um compilado de pegar, né, juntar tudo do tema de longevidade e meio que fazer um compilado aleatório, assim. Então, fala sobre essa coisa do aleatório. Lembra que a gente estava comentando? Tem que ter uma costura, tem que ter um enredo. Tem um fio condutor, né? Mas, condutor, é isso. Com o material na mão, aí a gente orienta Sim. que caminho seguir. Vamos por essa linha, vamos por aquela. E fica tranquilo. Eu acho que seria interessante resgatar esse material e definir um fio do condutor para que quem esteja lendo consiga não só ficar como se estivesse olhando um blog, sabe? Não. Que é isso, o blog cada hora você escreve uma Bem coisa diferente. Não é? Isso. Pode estar dentro de um guarda-chuva, mas é sempre uma coisa diferente. Agora, um livro, a sensação que a gente Tem a tem... ligação. Costuradinho. Ele é costuradinho, né? Uma coisa... Você tem que ter correlação e você contar uma história ali, de fato, que ela vai trilhando, né? Exato. Vai despertando curiosidade. Eu acho que dá pra você fazer uma coisa bem legal, viu? Com o material que você tem. E o que você acha dela? A Beth, ela já fez tanta coisa legal, né? Tanta história. Ela é um azogue, né? Um exemplo, assim, você pega a primeira pesquisa na área da longevidade, ela que tocou. É incrível, né? Então, assim, e até hoje, nas minhas aulas, eu utilizo o mesmo vídeo de 2018, não é isso? 2018, utilizo o mesmo vídeo ali. Pude participar da primeira reunião do Hype, né? Nossa, mesmo. Onde a gente estava definindo assim, os caminhos para a gente chegar onde a gente chegou já, né? Sim. Né? Mas era lá em 2015 e a gente estava
precisando definir bem essa estratégia, porque ninguém falava sobre longevidade no mundo dos negócios. Não. Sim. Que é a nossa praia, né? A gente fala no mundo dos negócios. Totalmente. E aí as pessoas até achavam a gente estranho, principalmente no mundo da publicidade. O publicitário, ele falava, de onde você tirou essa ideia? Que coisa, né? E aí, na nossa reunião, inclusive, a gente chegou à conclusão de que a gente precisaria levantar muitas informações, muitos estudos para convencer. Mas a gente não documentar isso na época é um erro, sabia? Entendeu? Porque assim, olha só, Realmente. a gente era um bando de maluco falando daquilo ali. Hoje, quase todas as agências de publicidade pegam informações que a gente escreveu, dá uma capa e fala, olha que legal. Aí todo mundo fala, aí manda para mim para falar, olha que legal isso aqui. Mas peraí, mas foi eu que escrevi Nossa, isso. eu vivo recebendo, eu vivo Todos os dias a gente recebe isso, coisa que a gente escreveu há 10 anos atrás Nossa, e que as pessoas mandam pra gente como se fosse a coisa mais nova do mundo. E vocês foram os pioneiros. Puxa, Olha o absurdo. a gente deveria ter documentado. É a mesma coisa que a pessoa pegar, né? Toma a sua bola e fala assim, quer comprar uma bola? Exatamente. Mas esse perigo existe. Então, eu acho que o livro também, ele ajuda nesse sentido, Sim. né? Com certeza. Tá lá Você documentado. registrar. Você cria um marco. Não tem toda uma, Tem todos uma os documentação, registros, né, direitos oficial, autorais, isso. que é autoral, o depósito registro. do livro na Biblioteca Nacional. Tem toda uma caminhada de documentação importante. Sim. Que vocês cuidam também. Sim, Isso. Não, porque assim, hoje a gente fala documentação. de, né, tem um movimento falando muito hoje, a Beth faz os festivais focados nas mulheres, a gente fala de feminização da longevidade há muito tempo. E hoje aparece um monte de gente falando do tema baseado no que a Beth já fez. Então assim... E nem cita, né? Então Como assim... se fosse uma grande novidade. Exatamente. Então é o famoso se colar, colou. Como você não tem documento disso formalizado, né, então acaba ficando... Nossa, se for pensar nesse movimento das mulheres, que, né, vocês até foram em um dos eventos lá do Beleza Pura, se a gente for pensar desde de 2018, foi quando eu fiz o primeiro Focus Group para falar sobre beleza na maturidade com as mulheres, tem um mundo para documentar. Sim. Inclusive as próprias matérias, né? Eu já saí no meio mensagem falando sobre isso em 2016, 2017. Então, olha só. Uma coisa assim. Então, assim, tem muita coisa para documentar. E a gente solta coisas, né? Eu até falei com a Juliana, que é uma grande amiga nossa que é fisioterapeuta, falei a ideia de livros e tal. Aí eu faria um livro, ela atua com o tema de menopausa, eu falei, menos traço pausa, né? Um pouco. Tudo a ver. Então, a Juliana é minha sócia hoje do Universo Mais Festival. E eu falei para ela, você precisa registrar a história do NCI lá, onde ela faz o trabalho dela. Sim. Que é o Núcleo de Convivência com Idosos de Boimirim. Boimirim. Cara, ela tem uma história ali com o padre de construção daquele NCI, que hoje a gente recebe lá mais de 100 idosos por dia. Olha que beleza. Linda a história, linda. vendo? E até mesmo até os atendimentos, né? Que às vezes a pessoa faz, ela trabalha muito com mulheres no período do climatério, menopausa. E pós-menopausa também. E pós-menopausa. E assim, as histórias que ela deve ouvir e que ela consegue compilar e trazer essas histórias reais, né? Porque cada mulher ela vai ver de uma forma diferente aquilo. Sim. A gente trata todo mundo igual. Não é. Né? Cada pessoa vai ter a sua jornada ali. Então, e até quando eu falei para ela, olha, isso aí na verdade é tudo menos pausa. E aí surgiu essa engraçada. Ou seja, mas você sabe que agora tem menos pausa, mais vida, né? Exatamente. Tá vendo? E aí não registrou, dançou, meu bem. Tem que igual registrar não tinha já. uma propaganda que falava assim. Não era propaganda, era um... Fotografou? Era uma comédia, né? Fotografou? Era um bordão de uma comédia. Fotografou? Então dançou. É isso. Eu digo assim, não confie na sua memória, escreva. Não, isso é verdade. Registre num livro, vamos nós dois e tal. Eu faço um individualmente, aí você faz um outro e a gente faz os dois juntos, contando a história dessas iniciativas. Tem muita coisa, tem muita história legal. Teremos um 2024 maravilhoso, com muitas novas obras incríveis, maravilhosas. Vocês querem deixar um recadinho final para quem está nos ouvindo? Beth, você primeiro, Beth. Olha, eu estou muito inspirada e eu me sinto honrada, né, de conversar com empresárias
que estão trabalhando no próprio tema longevidade, trazendo uma utilidade incrível para os maduros, que é essa questão de incentivar a escrever, a deixar registrado, a deixar o seu legado através de um livro. Então, assim, é maravilhoso ter sido entrevistada por vocês. Eu que agradeço. Muito obrigada. Vocês enriqueceram demais. Will, qual o seu recado? Bom, eu queria agradecer a oportunidade de esse bate-papo tão rico. E assim, eu percebo que é uma conversa muito provocacional, né? Tipo, não tem palestra motivacional, né? Então a gente pode entender que isso aqui é provocacional. É provocacional. Porque, no sentido, né, da gente pensar de fato da importância da gente documentar, da importância da gente de alguma forma deixar esse legado ali, e outras pessoas, às vezes a gente acha que é eu não sei escrever bem, é uma besteira que eu estou escrevendo, mas aquilo ali em algum momento pode fazer uma diferença gigante na vida de alguém, né? Então, assim, de verdade, saio daqui provocado, né? a pensar e justamente também produzir, né, Beth? Então, acho que isso que é o mais importante. Maravilhoso. Vilma, sua vez de dar um recado pro pessoal. Bom, eu acho que assim, a gente estava nesse meio, né, da longevidade, encontramos a Beth. Eu sempre achei que assim, que ia dar uma parceria legal, porque eu acho que tem tudo a ver. Agora chega o William também, eu vejo que as coisas vão se juntando, né? A gente está todo mundo no mesmo, na mesma meta, no mesmo barco. Então eu acho que 2024 promete aí bastante novidades. Com certeza. Eu agradeço vocês imensamente, Beth, Williams. Parabéns pelo trabalho de vocês. Vocês inspiram muitas pessoas. Obrigada, Vilma, pelo seu apoio, me ajudar. Obrigada a vocês por nos ouvir. E uma pergunta. Que tal entrar nessa jornada? Você também? Vem para a Oficina do Livro. Te espero.